Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É sempre uma alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, nós temos um encontro marcado, trazendo para você uma porção da palavra de Deus. Ontem não foi possível ter o nosso programa, mas hoje já estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu quero aproveitar e pedir para que você que de repente ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, clique aí para curtir esse vídeo e compartilhe aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. Bom, vamos então, para a nossa reflexão de hoje. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura no Salmo de número 109. O Salmo de número 109 nos diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, que ele seja condenado e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, sejam expulsos das ruínas das suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem, e que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, que nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade e que o seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a sua memória. Porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como águia no seu interior e nos seus ossos como azeite. Que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, Senhor, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é boa a tua misericórdia. Porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoe eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim, alegre-se, porém, o teu servo. Cubra-se de vexame os meus adversários e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar daqueles que o condenam. Neste salmo,
que é um salmo atribuído a Davi, ele fala de estar sendo perseguido, de estar sendo vítima da maldade, sendo vítima da mentira. E a gente percebe, ele já começa o salmo dizendo: contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com a língua mentirosa falam contra mim, em paga do meu amor me hostilizam, pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. E aí eu já começo aqui fazendo uma pergunta para você. Como é que você reage diante da oposição? Como é que você reage diante daqueles que não concordam com você, que se levantam contra você, que falam mentiras, que lhe caluniam? Como é que você reage diante daqueles que desejam o seu mal? Uma coisa interessante que nós observamos na nossa caminhada é que nós não temos como controlar a ação das pessoas. Nós não temos como fazer com que as pessoas gostem de nós. Há pessoas que simplesmente não gostam. Eu ouvi outro dia uma frase que eu achei interessante, que dizia mais ou menos assim: há pessoas que não vão gostar de você pelo que você faz e pelo que você é, e há pessoas que vão gostar de você pelo mesmo motivo. Então, simplesmente seja você. Às vezes nós ficamos naquela preocupação, né, de agradar as pessoas, ou de como as pessoas vão reagir a nós, de como as pessoas vão nos entender, nos ver e tudo mais, quando na verdade a nossa preocupação não deve ser essa. A nossa preocupação primária deve ser sobre o que Deus pensa a nosso respeito. A nossa preocupação primária, a nossa preocupação mais importante deve ser sobre o que Deus pensa a nosso respeito. Até porque nós haveremos de prestar contas a Deus de tudo o que somos, de tudo o que fazemos e de tudo o que deixamos de fazer. Então, a nossa motivação maior, nosso compromisso maior deve ser de agradar ao Senhor. No salmo que nós lemos, o salmista diz o seguinte: olha, em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Versículo de número 4. Eu porém oro. E uma das coisas fundamentais, inclusive o próprio Jesus ensina sobre isso, é orar por aqueles que nos perseguem. Orar por aqueles que desejam o nosso mal. Orar por aqueles que não gostam da gente. Orar por aqueles que não querem nos ver bem. Orar por essas pessoas. Porque se tem uma coisa que eles não podem nos impedir, é de orar. Eles podem até não querer ouvir o que temos a dizer, podem até não gostar do que fazemos ou deixamos de fazer, mas não podem impedir que nós oremos por eles. Então, a oração é fundamental. Se nós queremos saber lidar com aqueles que se opõem, a melhor coisa a fazer é orar. Mas aí entra uma questão que a gente vai perceber no Salmo, a partir do versículo 6, que é: que tipo de oração nós estamos fazendo? Ok, devemos orar por aqueles que nos perseguem, devemos orar por aqueles que desejam o nosso mal, mas que tipo de oração é essa? Como é que nós devemos orar? Que tipo de oração deve ser? A gente vai perceber, a partir do versículo 6, que a oração do salmista é uma oração de vingança. É uma oração onde ele está pedindo ao Senhor que se vingue daquela pessoa, dos seus adversários. É uma oração onde ele pede ao Senhor para que o Senhor mate os seus adversários, que o Senhor destrua os seus adversários. Olha o que ele diz no versículo 9: fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Olha o desejo do salmista, olha o tipo de pedido que ele faz na sua oração. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor, porque a vingança não nos pertence. Nós não somos capazes de estabelecer ou de fazer justiça com as próprias mãos, nós não devemos fazer isso. E nem mesmo na oração nós não devemos pedir para que Deus pese a mão ou para que Deus puna aquela pessoa. A gente simplesmente entrega ao Senhor, porque o Senhor sabe o que fazer. Às vezes parece que a gente quer ensinar Deus sobre o que Ele tem que fazer, sobre como Ele tem que agir, quando na verdade o que nós devemos fazer acerca daqueles que nos perseguem é colocá-los diante de Deus em oração. Senhor, tem misericórdia da vida daquela pessoa. Senhor, tem misericórdia daquele grupo de pessoas que se levanta contra mim, que tem buscado o meu mal. Tem misericórdia, Senhor. E quando nós entregamos nas mãos do Senhor e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, Deus vai fazer na vida daquelas pessoas aquilo que nós não somos capazes de fazer.
Deus pode fazer na vida daquelas pessoas aquilo que nem mesmo elas são capazes de fazer. E Deus pode nos surpreender mudando a vida daquelas pessoas. E Deus pode também nos mostrar a justiça dele, porque Deus é justo e ele pode sim estabelecer a sua justiça, pode punir aquele que faz o mal contra nós. Deus é justo na forma como ele age. Mas nós não precisamos ensinar Deus sobre o que ele deve fazer. Nós não precisamos dar dica para Deus. Não, entrega ao Senhor, coloca diante do Senhor. Senhor, eu quero colocar diante de ti aquelas pessoas que estão me perseguindo, que estão me caluniando, que estão mentindo, aquelas pessoas que estão desejando o meu mal, aquelas pessoas que estão tramando o meu mal. Tem misericórdia daquelas pessoas, eu as entrego em tuas mãos. E quando nós fazemos isso, o Senhor traz paz ao nosso coração. Quando nós fazemos isso, o Senhor traz firmeza na nossa caminhada, segurança, porque às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com os adversários, com aqueles que desejam o mal, com aqueles que fazem o mal, que acabam deixando de viver a sua própria vida. Então, diante dos adversários, diante daqueles que se levantam contra você, diante daqueles que desejam o seu mal, a melhor coisa a fazer é colocá-los nas mãos do Senhor em oração. Mas não o faça pedindo ao Senhor para que pese a mão sobre eles ou querendo ensinar a Deus como Deus deve agir. Simplesmente coloque nas mãos do Senhor, porque Deus sabe o que faz. Deus é justo, Deus é perfeito e tudo o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Nos versículos 21 e 22, o salmista diz assim: mas tu, Senhor, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é boa a tua misericórdia, porque eu sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Talvez o salmista até tenha orado dessa forma e desejado o mal dos seus adversários, pela forma como o seu coração estava ferido, amargurado, pela forma como ele estava abatido, e talvez diante daquela situação ele tenha orado dessa forma. Mas ainda assim, não é a melhor coisa a se fazer. Não é orar pedindo a punição, orar pedindo a Deus que pese a mão, não é a melhor coisa a fazer. Ora colocando nas mãos de Deus, ora colocando diante do Senhor a vida daqueles que te perseguem, a vida daqueles que desejam ou que fazem o mal contra você. Deus sabe o que fazer. Então nada melhor do que entregar nas mãos do Senhor e deixar Deus fazer. Deixa Deus agir, não é? Então nós precisamos confiar na misericórdia de Deus, precisamos confiar no cuidado de Deus e nos basear no amor do Senhor. Você já pensou se Deus fosse nos tratar da mesma forma como nós desejamos que Deus trate os nossos inimigos? Você já pensou se Deus fosse nos punir quando nós pecamos contra Ele, da mesma forma que nós queremos que os nossos adversários sejam punidos? Então é bom refletirmos sobre isso. É bom refletirmos sobre isso, ok? E aí lá no versículo 26, ele diz: socorre-me, Senhor meu Deus, salva-me, porque salva-me segundo a tua misericórdia. Então ele recorre ao socorro que vem de Deus. Nada melhor do que sentir o cuidado que vem de Deus, o socorro que vem de Deus, o amparo que vem do Senhor. E aí no versículo 28 ele diz assim: olha, amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Eu sei que eles desejam o meu mal, mas eu sei que o Senhor deseja o meu bem. Eu sei que o Senhor me abençoa, eu sei que o Senhor cuida de mim. E essa é uma grande verdade. Ainda que todos desejem o seu mal, Deus quer o seu bem. Deus quer o seu bem. Então não se inquiete por aqueles que desejam o seu mal. Alegre-se porque Deus quer o seu bem. Não se inquiete por causa daqueles que tramam contra você. Sinta-se forte e corajoso por causa do Senhor que está com você. A presença do Senhor é tudo o que nós precisamos. A presença de Deus é fundamental na nossa vida. E quando nós temos Deus na nossa vida, nós nos sentimos fortes e seguros. Da mesma forma como o Senhor disse a Josué:
depois que Moisés havia morrido, e o Senhor então convoca Josué para agora conduzir o povo. E ele diz: olha, não te espantes, nem te atemorizes, porque eu estou com você. Da mesma forma como eu agi com Moisés, eu vou agir com você. Simplesmente seja forte e corajoso. Então, é isso que nós devemos fazer, é confiar no Senhor, é nos fortalecer no Senhor, é buscar o socorro que vem do Senhor. E aí ele finaliza dizendo, versículos 30 e 31, no Salmo 109, muitas graças darei ao Senhor, com os meus lábios eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para livrar daqueles que o condenam. O Senhor é aquele que nos dá o livramento, o Senhor é aquele que caminha conosco, o Senhor é aquele que faz aquilo que nós precisamos. Então, nada melhor do que confiar no Senhor e testemunhar do cuidado do Senhor. Essa expressão, no final do versículo 28, no versículo 30, perdão, é muito significativa. Quando ele diz assim: eu o louvarei no meio da multidão. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, eu o louvarei no meio da multidão. Ele está falando aqui de testemunho, ele está falando de gratidão, ele está falando de proclamação. Eu reconheço aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu sou grato por aquilo que Deus tem feito na minha vida e eu testemunho e proclamo aquilo que Deus tem feito na minha vida de forma pública. Eu testemunho publicamente, eu proclamo publicamente aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu não me envergonho, não me acovardo, eu não vou me omitir diante dessa responsabilidade. Eu testemunho, eu proclamo, eu anuncio aquilo que Deus tem feito na minha vida. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você coloca diante do Senhor aqueles que te perseguem, quando você reconhece aquilo que Deus tem feito na sua vida, o quanto Deus está presente na sua vida, e quando você é grato por aquilo que Deus tem feito e proclama os feitos do Senhor na sua vida, ao ver aquilo que Deus tem feito na sua vida, os seus inimigos retrocedem. Os seus inimigos irão retroceder, porque eles verão o agir do Senhor na sua vida. Eles testificarão do agir, do cuidado do Senhor sobre a sua vida, e eles não vão querer mexer na vida daquele que é abençoado por Deus. Então, diante dos seus adversários, a melhor coisa a fazer é colocá-los diante de Deus em oração. Não queira ensinar a Deus o que fazer, simplesmente coloque diante do Senhor essas pessoas e o Senhor saberá o que fazer, tá bom? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique guardada em nosso coração e que essa palavra traga conforto para o nosso coração. Porque eu sei que tem pessoas que nesse momento se encontram aflitas e abatidas por causa de alguma situação de perseguição, de oposição, e às vezes quando nós passamos por situações assim, nós ficamos tristes, ficamos abatidos, nos desanimamos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está vendo todas as coisas. E quando nós entregamos ao Senhor toda e qualquer situação adversa que venha sobre nós, o Senhor traz paz ao nosso coração. E o Senhor nos mostra o quanto Ele já está cuidando de nós. Nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Nós nunca vamos conseguir o apoio de todos. Então, o nosso maior compromisso deve ser o de agradar a Deus e de ter o apoio do Senhor. Porque se agradamos a Deus e temos a aprovação de Deus, o restante é só um detalhe. Tá bom? Vamos orar, já que ontem nós não tivemos nosso programa e ontem nós não oramos aqui no programa, né? Então nós vamos orar agora, colocando diante do Senhor essa semana que se iniciou, tá bom? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade nessa manhã estarmos aqui mais uma vez compartilhando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos ver que o Senhor é aquele que cuida de nós, é aquele que vela por nós, é aquele que está conosco em todo o tempo, e o Senhor sempre sabe o que fazer em toda e qualquer situação que nós nos encontremos. Por isso, Pai, nós queremos agora colocar diante de Ti aqueles que porventura se opõem a nós, aqueles que desejam o nosso mal, aqueles que tramam contra nós, e a nossa oração, Pai, é que o Senhor tenha misericórdia daquelas vidas, tenha misericórdia daqueles que não entendem
o propósito do Senhor e que não se submetem à vontade do Senhor. Que o Senhor, Pai, realize na vida deles aquilo que eles precisam, para que reconheçam a Ti como Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, pelo Teu cuidado. Pedimos a Ti, Pai, que restaure a saúde daqueles que estão enfermos, que o Senhor liberte aqueles que estão aprisionados, que o Senhor alegre o coração daqueles que estão tristes, que o Senhor, Pai, levante aquele que está abatido e que o Senhor nos conceda uma semana de bênção e uma semana de paz em Tua presença. Oramos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto nós cremos que o Senhor fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão em Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.